O título do nosso sermão de hoje é Inimigos Invisíveis. Eu achei engraçado porque toda vez que eu falo inimigos invisíveis, todo mundo me olha e fala, tá, mas fala sobre o quê mesmo? Então não é um título que geralmente as pessoas sabem do que se trata assim de cara, né? Mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração, vamos nos colocar em atitude de reverência. Santo e eterno Deus que habita nas alturas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos hoje de estarmos vivos, de estarmos entre irmãos, de estarmos aqui mais uma vez para discutir e aprender mais sobre Ti. Que o Seu Santo Espírito possa estar nos conduzindo nesse momento e possa também estar abrindo a nossa mente e o nosso coração para o que vai ser falado. Que o Senhor possa estar com cada pessoa aqui, com seus pedidos, com seus agradecimentos e que o Senhor possa também estar cuidando de cada detalhe, de cada uma das nossas vidas. É isso que eu peço ao Senhor e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vivemos em um tempo de sincretismo religioso. Quando eu falo sincretismo, vou pôr o significado aqui para vocês. Bom, sincretismo significa fusão de elementos culturais diferentes em um só pensamento, mantendo às vezes alguns traços originais, ou seja, a fusão de vários elementos de lugares diferentes em um só pensamento, às vezes mantendo os elementos originais. Só da gente ouvir isso, a gente, na verdade, pensando no sincretismo religioso, agora, nós já percebemos que podem ter várias problemáticas que podem envolver isso aí. E isso se reflete hoje de maneira que o que é certo se tornou errado, não porque é errado, mas porque o que é certo se tornou um peso. Algo que não é cômodo, algo que não é bom de ouvir, não é agradável. Então é mais fácil eu assumir que aquilo é um erro, não é? Então o que é certo se tornou um erro e o erro se tornou o quê? A cada dia vem se tornando o padrão de conduta, né, para as pessoas seguirem. E eu percebo que nós, assim, como cristãos hoje, quando nós estamos nos meios e começa aquela conversa em que nós escutamos, né, as pessoas falando inverdades, falando sobre doutrinas perigosas, falando sobre várias coisas, a gente fala o quê dentro da nossa mente? Eu vou responder esse povo? Eu não, eu vou ficar na minha para evitar confusão, para evitar intriga. Por quê? Porque eu sou um filho de Jesus e eu não entro em discussões e distensões, vou ficar quietinho aqui na minha, porque senão vai dar polêmica. Né? Sendo que as pessoas que defendem um erro, defendem com tanto afinco, muito mais afinco do que as pessoas que ficam lá, não, prefiro ficar na minha. Então, assim, esse sincretismo que fez essa inversão de valores faz com que quem segue o que é certo tenha vergonha de falar, justamente de falar ali a verdade, por quê? Porque vai ser inconveniente. E hoje em dia ninguém quer ser inconveniente, todo mundo quer agradar todo mundo, mas existem verdades que são necessárias serem faladas sim. E é o nosso dever falar, inclusive. E pensando nesse sincretismo religioso, né, nessa mistura de elementos lá de fora que muitas vezes entram aqui dentro, eu pergunto para vocês, todos os caminhos levam a Deus? Não? Estou vendo umas cabeças balançando assim, ó. Não? Vamos ler João 14:6. Lá está escrito assim, ó. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está aí uma resposta curta e seca, né? Se todos os caminhos levam a Deus. Agora vamos lá para Mateus 7:13, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que o encontram. Então, todos os caminhos levam a Deus, aqui a gente já viu que não. Que é o que muitas vezes, vamos chamar sincretismo de mistura, que é mais fácil de entender. Que é o que muitas vezes essa mistura de crença, de doutrina e um pensamento, muitas vezes é o que eles afirmam. Não, mas todos os caminhos no fim levam a Deus. Não. O caminho que leva a Deus nós acabamos de ler que é Jesus. E é apenas através de Jesus que nós conseguimos achar esse caminho para Deus. Que é um caminho o quê? Fácil? É um caminho tranquilo? Como as pessoas falam, é favorável? Não. É um caminho o quê? Estreito, incômodo, em que eu vou precisar fazer renúncias, eu vou precisar fazer sacrifícios e eu vou precisar abrir mão de coisas que muitas vezes as pessoas acham que não precisa. Ah, não, mas Deus não pede isso para mim, Deus não me exige isso, basta a fé. Eu não preciso renunciar a nada, porque Cristo já me salvou através da graça e pronto, não preciso de mais nada.
Realmente, Cristo nos salvou pela graça. Mas nós que aceitamos essa graça, demonstramos a fé através de quê? Através das nossas ações, das nossas atitudes. Nós vivemos basicamente na era do relativismo pós-moderno, que é justamente o que essa mistura traz para a gente. Em que o engano é justamente essa ideia de deixar a mensagem mais leve, mais fácil e cômoda. Uma coisa que seja bem fácil de você seguir. E é por isso que hoje em dia nós temos mais clientes na igreja do que adoradores. Porque o que o cliente faz? Ele chega e fala assim, nossa, é fulano que vai pregar, nem vou. Ah, não, mas eu não gostei do louvor daquele lugar, não vou nem voltar lá. Ah, não, então tudo tem que me agradar. Então eu sou mais um cliente do que um adorador, eu tenho que ser agradado. Ah, mas se alguém falar sobre algo que eu não gosto, a ideia dos cultos, a ideia disso tudo é nós justamente, é tocar na ferida, é ir naquele ponto que a gente sabe que a gente precisa mudar, mas a gente não muda. Então, esse é o objetivo, justamente esse. E nessa era, né, do relativismo pós-moderno que a gente tanto vive, eu digo que Satanás ele tem 3 filhos. Vocês sabiam que Satanás tem 3 filhos? Vou apresentar ele para vocês agora. O primeiro filho, que é o filho mais velho de Satanás, tá? Ele é o tanto faz. Esse filho aí é meio difícil de lidar, esse aí. Mas ok. O primeiro filho de Satanás é o tanto faz. O segundo é o filho do meio. Ele é o tal do que tem? Uma coisa não tem nada a ver com outra. O que tem? É o filho do meio. Aí vem o filho caçula, que é o mais complicado. Que são 3. O terceiro filho é o tem nada a ver. Nossa, esse aí termina assim, um monte de frase. No fim, tudo, mas tem nada a ver. E às vezes ainda fudem 2 filhos, que é o, mas o que tem a ver isso? Tem nada a ver. Aí já une com o terceiro filho. Então, são os 3 filhos que a gente mais escuta nessa época do relativismo pós-moderno. A falta de raízes firmes, hoje, nos induz a um cristianismo que é acomodado ao formato do mundo, porque é o que é mais fácil. É assim que agrada todo mundo. É muito fácil agradar todo mundo, é só ser, não é? Acomodado à forma do mundo. E assim, quando nós subestimamos a inteligência do nosso adversário, é quando nós abrimos brecha para ele entrar. É justamente nesse momento. A igreja de Deus, ela tem que ser radical, não no sentido do sentido pejorativo da palavra, mas tem que ser firme. A igreja de Deus tem que ser firme, radical contra o pecado e contra tudo que pregue o pecado. E aí vocês podem até me perguntar, mas o que prega o pecado? Bom, pensem comigo, vocês assistiriam, um exemplo aqui mais fácil, vocês assistiriam a alguma coisa que tivesse no conteúdo violência extrema, que mais? Estupro, adultério, vamos ver, cenas de nudismo, feitiçaria, eu posso até continuar a lista aqui. Então, você colocaria alguma produção com tudo isso dentro da sua casa? Bom, a base da maioria dos filmes e das novelas hoje nós sabemos que é essa, né? E o exemplo clássico, bem chulo assim, que eu vou citar aqui, que eu vou dar nome para um boi só, né? Que tem todas essas características aí que eu citei. É o tal do Game of Thrones. Nossa, essa série eu tenho certeza que 99% dos que estão aqui já ouviram falar ou já até ouviram algumas outras pessoas falando a respeito. Outras produtoras apostam mais na feitiçaria glamorizada, né? Que isso aí é o que está numa moda assim há muito tempo atrás, é glamorizar a feitiçaria. Mas teve um comentário de um fã que eu queria até mostrar aqui. Aí, ó. Um fã que falou isso aqui, tá? Ó. A série tornou-se mais importante mostrar cenas longas de mutilação, sexo, abuso sexual, do que simplesmente contar a história. Cansei. Lá pelo 4º episódio da 3ª temporada, eu pendurei a toalha e resolvi que ia gastar melhor o meu tempo. Mas meu problema com os produtores de Game of Thrones é que eles estão simplesmente focados em chocar seus espectadores com cenas altamente violentas que são posteriormente glamorizadas como algo positivo. E olha que quem disse foi um fã. Mas quando nós falamos, né, desse tipo de assunto, é evidente que não é algo que é tão fácil de tirar do nosso meio, porque é uma coisa que está ali tão enraizada
Na nossa, tanto em tudo, porque como eu disse, está em tudo. Isso está em tudo. Então, fácil não é, mas o que nós precisamos ter é equilíbrio. Nós precisamos saber selecionar as coisas que a gente põe dentro da nossa casa. Porque, assim, tem um comentário até do Morneau, do livro Viagem ao Sobrenatural, que ele comenta assim, né? Que essa é uma das estratégias de Satanás. Ele pega uma coisa e ele faz com que o mal já não pareça ser tão mal assim. Logo, começa a se tornar algo corriqueiro. E isso a gente vê em todo lugar, né? O vilão, ele não é vilão, não. Ele só é mal compreendido. Essa é a roupagem de basicamente tudo agora que está sendo produzido. Ele é apenas um mal compreendido e, no fundo, ele só não é bom por causa das circunstâncias. Tem até uma série que é justamente a Lúcifer, que eu já ouvi falar, que fala justamente que o personagem que é o Lúcifer, a gente fala inimigos invisíveis, mas o negócio não está invisível mais não, viu? Mas assim, que nessa série ele chega e fala que não, porque Deus ele foi muito injusto, só porque eu não fui a favor da vontade dele, ele me expulsou. Eu sou um injustiçado. E na série parece que ele que salva as pessoas. É uma coisa assim tão absurda da gente ver que, enfim. Mas é justamente essa técnica. A técnica é chocar. Quanto mais a gente vê uma coisa, menos aquilo vai chocar a gente. Pode perceber, em todos os aspectos. Quanto mais você vê aquilo, menos aquilo vai chocar você. Por exemplo, a gente pode até... Na verdade, a gente pode falar isso até um pouco mais para frente. Mas uma coisa é fato. Não há como consumir esse tipo de conteúdo sem implantar sequelas mentais que vão nos macular o intelecto lá na frente. Certo? Essas coisas, elas desviam, elas meio que embaçam a nossa visão das coisas celestiais. E é aos poucos, é um inimigo silencioso e invisível que entra no nosso meio e nós mesmos trazemos isso para dentro da nossa casa. E assim, alguns podem achar até que é um exagero, né? Falar desse tipo de coisa, dessas produções, mas é aí que está a armadilha. Satanás, ele nos afasta da visão bíblica, justamente a fim que nós não consigamos mais discernir o que é certo e errado, porque agora existe o meio termo. Mas, assim, se ele quer nos afastar da visão bíblica, qual é a visão bíblica? Vamos lá para Lucas 11:34. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Bom, pelo contemplar somos transformados, certo? E assim, eu já ouvi muitos comentários que falam o seguinte, né? Ah, não, mas eu conheço a verdade, isso aí não vai me influenciar, não. Até porque eu já nasci na igreja, ou eu estou firme assim, nos meus princípios. Eu assisto, mas é só para passar o tempo. Essas coisas não vão mexer comigo, não. Eu só tenho um comentário para falar sobre isso, que é o seguinte. Satanás, ele influenciou apenas 1/3 dos anjos. Isso dá mais ou menos milhares de milhares de milhares de milhares de milhares. Só 1/3 dos anjos que ele influenciou. E o primeiro casal também, que não tinha o quê? Não tinha pecado, não tinha tendência pecaminosa, que tinham um intelecto mais superior do que o nosso hoje, que é muito, muito mais decaído. Então, assim, Satanás conseguiu plantar a dúvida na cabeça desses seres. Mas nós, queridos alecrins dourados, não seremos influenciados, porque nós conhecemos a verdade. Amém? Não, misericórdia, né, gente? Isso não é por aí. Mas assim, Satanás, como eu estava dizendo, ele nos afasta então sutilmente. Porque ele sabe que tudo que nós consumimos hoje vai fazer diferença nas escolhas que nós faremos lá na frente. E quando eu falo consumir, não é só no que a gente vê, é em todos os aspectos, é todas as janelas da alma. É o que você vê, é a forma que você se porta, é a forma que você fala, é a forma que você trata as pessoas. É tudo. Tudo. E quantas coisas que hoje nós vemos, por exemplo, na televisão, que era o que nós estávamos falando antes, né? Quantas coisas nós vemos que antes eram inadmissíveis que passassem na televisão. Pode ver, os programas que passam hoje, há 20, 30 anos atrás. Se tivesse alguma coisa, era velada assim, de uma forma. Mas hoje,
E da mesma forma, nós estamos vendo hoje na nossa igreja algumas atitudes, alguns acontecimentos que você não via há 10, 20 anos atrás. Então, será que isso realmente é algo que não tem importância? Ou é algo que está entrando pela porta dos fundos devagar, aos poucos, e quando vê já está ali? Sempre é aos poucos, porque se for de uma vez até iria assustar. E a gente iria falar, não, o que é isso? É aos poucos. E assim, nós vemos que hoje existem muitas linhas de pensamento perigosas que estão entrando, inclusive entre os jovens, que devem ser fortemente combatidas. Mas antes da gente abordar isso, vamos lá para Salmos 121, 2 ao 4. Lá fala assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá, ou nem dorme. Então, o que está dizendo aí? Nós vemos que o nosso Deus, Ele é um Deus que nem dorme para cuidar de nós. Ele não dorme um minuto sequer, só para ficar ali, ó, o tempo todo cuidando de você, cuidando de mim. Então, Deus cuida de nós com um amor que é sem igual. Sem igual. Mas Ele requer que nós sejamos leais unicamente a Ele. E assim, o povo de Israel deixou pequenas influências irem entrando entre eles. E isso nós vemos na Bíblia, nos comentários da profetisa, no Espírito de Profecia. Então, o que aconteceu? Eles deixavam pequenas influências entrando porque elas não são danosas, são pequenas. Não vai fazer diferença. Então, elas foram entrando até que no fim chegou o quê? A apostasia. E a gente viu isso se repetir várias vezes. Vamos agora aqui para Mateus 6:24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao outro senhor ao mesmo tempo, ou ir ao dinheiro, dependendo da tradução. Então, nós não podemos servir a dois senhores. Você não pode estar ali no meio termo. Não, eu sou de Deus, eu amo a Deus, mas eu coloco para dentro da minha casa coisa que Deus abertamente abomina. Mas eu amo a Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. E essa apostasia que eu comecei a falar, que o povo de Israel, que aconteceu várias vezes por causa dessas concessões que eles faziam, hoje, a apostasia com seus falsos ensinos tem ameaçado o povo de Deus, ensinando doutrinas e pensamentos que defendem aquele Deus que é o Deus de amor. Mas Ele não é só um Deus de amor. Deus também é Deus de juízo e Deus de justiça, que tem uma lei que é eterna. Então, essa parte as pessoas não querem considerar, porque Deus tem que aceitar tudo o que eu faço, porque é só pela graça. Então, tudo o que eu faço é aceitável. Bom, tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Não é? E então, vamos abrir aqui em 1 Timóteo 4, 1 ao 2. 1 Timóteo 4, 1 ao 2 diz assim: o Espírito diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Como é que você cauteriza uma consciência? Você cauteriza uma consciência pela repetição. Entende? Que é justamente tudo isso que a gente vem falando antes. Nós precisamos fortalecer as nossas raízes. Precisamos fortalecer as nossas raízes para que nenhum vento de falsa doutrina nos arraste lá na frente. Até porque nós precisamos defender a nossa fé. Nós precisamos saber do motivo que nós seguimos o que seguimos. Por que você é um adventista? Por que você acredita no que você acredita? Onde está a base para você acreditar no que você acredita? Essas perguntas surgem, e surgem o tempo todo, principalmente de quem é lá de fora. Na verdade, de quem é lá de fora. Porque quem está dentro, conhece. Não é? E assim, Ellen White, ela tem uma visão que é bem interessante. Ela fala que a igreja é como se fosse um navio. E esse navio está lá nas águas. Quando, de repente, ela fala que vai aparecer
um iceberg que vai ser tão grande, que ele vai ser até maior do que o navio. E que todo mundo no navio que está na igreja, né, vai ficar, nossa, um iceberg, o que a gente faz, o que a gente faz? E ela conta que uma voz que tem autoridade vai falar o seguinte: continuem, avancem, vão em frente, enfrentai-o. Ela falou que com essa voz o navio continua no caminho e enfrenta o iceberg. E que na hora que se bate, é pedra de gelo para tudo quanto é lado. E é pedra. E no fim, depois desse choque, o navio passa entre o iceberg ileso. Claro que com alguns machucados ali na proa que ela fala, mas nada que fosse realmente assim prejudicial. E o que é o iceberg? É justamente essas falsas doutrinas, é a apostasia, é tudo que está vindo aí para bater contra a igreja de Deus, que é o navio. E ela fala que vai parecer que o navio vai afundar, mas que ele não vai afundar. E por que o navio não vai afundar? Tem como uma pessoa que não tem fortes raízes defender o que acredita? Não tem. Então, nós precisamos rever as nossas bases. Quais são as 28 doutrinas da igreja? Vocês sabem quais são as 28 doutrinas da igreja? Que são a base da fé, da nossa fé? Se não sabe, tem que ver, tem que estudar, tem que aprender. Alguém lembra alguma? Isso, falaram ali, ó. As escrituras sagradas, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a natureza do homem, o grande conflito, vida, morte e ressurreição de Cristo, Deus Criador. Eu não vou falar as 28 aqui, senão vai tomar muito tempo. Mas é importante nós sabermos as doutrinas que nós defendemos, porque cada uma delas vai ser atacada. E nós temos uma delas até, que é até um ponto que faz parte da nossa identidade, que é uma coisa que só a nossa igreja prega. Já dei a dica de uma das doutrinas aí. Que é o santuário celestial, que é mais ou menos a 24ª ali, doutrina. Que é o quê? O ministério de Cristo no santuário celestial. Então nós vemos que hoje cada doutrina está sendo atacada de uma forma diferente. E se a gente não souber defender, o vento vai levar a gente. O vento vai levar e vai levar com força. No livro Profetas e Reis, né, fala sobre uma história muito interessante. Porque aqui a gente falando sobre ter bases fortes, como é que nós temos bases fortes? Além de estudar a Bíblia e a palavra de Deus, como? Tem várias formas de nós termos raízes mais fortes. Uma delas é relacionada à adoração. Né? E a adoração nós sabemos que não é só relacionada ao louvor. Mas vamos falar sobre essa história aqui. Na verdade, fala no livro Profetas e Reis, mas vamos para Crônicas, 2 Crônicas 20. Gente, é a história de um coral que venceu uma batalha. Sabia? Lá em 2 Crônicas 20, fala sobre a história do rei, uma história, né, dentro do contexto do rei Josafá. Em que o rei Josafá, ele estava lá num dia tranquilo, na vida dele, serena. Aí chega a seguinte notícia para ele, né, no verso 1 aí, ó. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns meunitas, muitos itas, para uma frase só, entraram em guerra contra Josafá. Então, verso 2, informaram a Josafá. Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Uma notícia bem tranquila de se receber num dia que você está lá de boa. Josafá, como um ser humano normal e comum, se desesperou. Não é? Imagina só, você está lá no seu dia tranquilo na aldeia e está vindo um exército gigantesco contra você, tá? Eles estão bem ali perto do Mar Morto. Ah, tranquilo, vou ali resolver e já volto. Não, ele se desesperou, mas ao mesmo tempo que ele se desesperou, o fim da palavra é o quê? Orou. Ele aproveitou para orar. Que é o que nós devemos fazer quando bate o desespero. Então, o que é que Josafá fez? Ele se prostrou no chão, junto com o povo, jejuaram, oraram, e é uma oração que é até bem bonita. Que no início dela, no verso 6, fala assim, ó. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo.
Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Então ele começou a oração o quê? Louvando a Deus, louvando a grandeza de Deus. E no fim aqui da oração dele, no verso 11, ele fala assim, ó. Vê agora como estão nos retribuindo os inimigos ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança? Nosso Deus, não irás tu julgá-los, no verso 12. Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam a ti. Oração forte, não é? E a resposta de Deus vem, lá no verso 15. Né? Chega para Jaziel, que era filho de Zacarias. Ele fala assim, ó, assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. E no fim do verso 17 fala o seguinte, não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-lo amanhã, e o Senhor estará com vocês. Depois dessa, você pode ir de olhos fechados, né? Então, eles foram lá. Josafá, que não é nada besta, fez exatamente como foi ordenado a ele. Então, eles foram lá, só que houve um detalhe. Eles escolheram homens entre o povo para cantar, no meio da guerra. Pegaram levitas e cantores e colocaram eles na frente do exército. E foram. E o cântico que eles cantaram diz aqui que é assim, ó, no verso 21. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E foram cantando. E cantaram, e cantaram, e cantaram. Deus simplesmente fez com que os inimigos, que estavam em um número enorme, se confundissem entre si e atacassem uns aos outros. Com a música. Só com a música que estava sendo ali cantada. Então eles atacaram povos que estavam ali próximos, atacaram uns aos outros. E quando o exército de Deus chegou e a se encontrar de frente com o exército inimigo estava lá. Só que todos já estavam mortos. Venceram pela espada? Eles venceram cantando. Às vezes a gente subestima o poder que um louvor tem. Está aqui. E lembrando que, como eu disse, o louvor não é só associado à música. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre isso. Então a vitória não veio pela espada, mas pela adoração. E Ellen White, ela comenta o seguinte sobre essa história no livro Profetas e Reis. Ela fala assim, ó. Será que os valentes soldados de hoje, que fielmente defendem a verdade, não seriam também fortalecidos se louvassem mais a Deus? Eu estou louvando a Deus. Eu estou louvando a Deus quando eu boto esse tipo de coisa que nós estávamos falando dentro da minha casa. Eu estou adorando a Deus com todas as minhas atitudes, com as coisas que eu consumo. Porque a adoração, como eu disse, vai muito além disso aqui. É também, mas vai além. Então, como eu estava dizendo, nós temos que ser seletivos, porque se nós estamos num grande conflito, e nós estamos, todas as coisas vai nos influenciar para um lado. Ou para o da luz, ou para o das trevas. E para uma geração que está à porta do fim, nós temos que ser fortalecidos. Como foi o povo de Israel, não é? E Ellen White até continua o comentário dela dizendo assim, ó, que se louvássemos mais a Deus, através de vários aspectos, como eu estava dizendo, nos fortaleceríamos assim como se fortaleceu o povo de Israel, antes dessa batalha. Nós estamos sendo influenciados diariamente. Tudo que nós temos nos influencia. No lugar que nós estamos, tudo. E tudo está nos influenciando. E isso que está nos influenciando, o que mais nos influenciar vai definir se no fim nós vamos adorar o Deus Altíssimo ou a imagem da besta. Tudo. Mas, bom, nós discorremos aqui bastante sobre alguns inimigos silenciosos que se botam no nosso meio e que são sutis.
são coisas que nos induzem para o mal. E nós sabemos que essas coisas nos induzem para o mal. Só que a gente prefere ou não enxergar ou ignorar. Mas por que a gente faz isso? Porque nós subestimamos o poder de persuasão que aquilo ali tem. Não é? E assim, o pior cego qual é? Qual é o pior cego? É o que não quer ver. Exatamente. E outro ponto que nós temos que tomar cuidado pensando nesse ponto de adoração, que vai estar relacionada ao grande conflito cósmico no fim, não é? Nós temos que tomar cuidado com mais uma coisa, que são os ídolos. Você pode até pensar, nossa, mas o povo de Israel era muito sem noção, né? Eles adoravam aqueles ídolos de pedra, sendo que tinha um Deus que fazia o fogo cair do céu, que abriu o mar, e o povo adorando coisa de pedra. Como é que esse povo adorava esses ídolos? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas deixa eu te falar, existem hoje muitos ídolos modernos. E você pode ter um e não saber. Porque assim, alguns exemplos deles, vamos lá. Correntes de pensamento podem vir a se tornar ídolos. Porque o que é um ídolo, afinal de contas? É uma pessoa ou coisa que vira um objeto de extrema admiração ou de veneração, de adoração. Então vamos lá, um exemplo de ídolo moderno. Correntes de pensamento podem vir a se tornar ídolos. Políticos, rapaz, essas duas primeiras coisas aqui que eu falei, se as pessoas defendessem a palavra de Deus, como elas defendem esses dois primeiros aqui, eu acho que Jesus já tinha até voltado. Sinceramente. E outro exemplo de ídolos modernos somos nós mesmos. Sabia? Você pode ser o seu próprio ídolo. Você pode ser o seu próprio ídolo. Vou até mostrar aqui um comentário que eu gosto muito. Aí, ó. Que diz assim, ó. Na idolatria moderna, o ser humano se coloca em um altar erguido a si mesmo, tornando-se Deus e adorador. Então, eu posso ser o meu próprio ídolo, não estou sabendo por quê. Nós vivemos em uma época que é tudo para mim. É tudo eu, para mim, porque se eu não gosto, não vou nem aparecer, porque tudo tem que me agradar. É aí que vem até a base do cristão clientelista, como eu estava falando no início. Tudo tem que ser do meu agrado, é eu e eu. Eu viro o meu próprio objeto de veneração. E aí o meu eu, ele não vai ser crucificado na cruz com Jesus. Mas eu deixo Jesus lá crucificado e coloco o meu eu no trono do centro da minha vida. E assim, quando nós nos voltamos apenas para o nosso eu e para o que eu quero, para o que eu desejo, nós esquecemos que nós estamos aqui não para seguir o que eu quero, ou o que a minha opinião diz que eu acho, não. Nós estamos aqui para seguir a vontade de Deus, e não a nossa. E é só aí que você vai se tirar do trono do centro da sua vida. E hoje nós temos a Bíblia como o nosso principal manual da vontade de Deus. Ela é a luz maior. E nós ainda temos de brinde a luz menor, que é o espírito de profecia, que também tem a sua importância. Então, nós temos que jogar os ídolos fora. Ué, Kessia, mas você está dizendo que então eu tenho que me jogar fora se eu for o meu ídolo? Se jogue fora, joga o seu eu fora, joga o seu ego fora. E bote Jesus no centro do trono da sua vida. Bom, o último inimigo invisível aqui que eu queria abordar com vocês, ele não é mais tão discutido assim, porque em alguns pontos ele pode causar certa polêmica, porque justamente vai tirar a gente da nossa zona de conforto. E se tira da zona de conforto, pode saber que vem aí, né, a pessoa fica irritada. Mas o próximo inimigo invisível, ele é a alimentação, ou o apetite, como a nossa autora Ellen White chama. Foi nesse ponto aqui que Eva, Esaú e vários outros caíram. Eva teve até outros aspectos envolvidos, mas vamos ficar nessa linha de raciocínio aqui. Não é? Mas também houveram pessoas que não caíram nisso. Um exemplo, Daniel e o próprio Jesus. Jesus foi tentado no deserto. Como é que ele foi tentado relacionado a isso? A alimentação. O inimigo chegou nele e falou assim, transforma esse pão aqui em pedra. Você não está com fome? Vários dias sem comer. O apetite, ele é um forte instinto do ser humano, que se não for dominado, nos domina. E assim,
Jesus, ele podia ter transformado a pedra em pão. Ele era Deus. Na verdade, ele podia transformar até Satanás em pão, se ele quisesse. Mas ele não fez. Por quê? Porque aquilo ali era uma tentação. Ele sabia que aquilo ali era justamente para fazer com que ele caísse. E hoje nós subestimamos muito a importância que tem esse tema. Não só no quesito da alimentação, não é? Mas na reforma de saúde. Bom, a profetisa diz o seguinte sobre isso. Deus deseja que os homens cultivem a força de caráter. Ele deseja que os que trabalham em sua causa sejam homens de fina inteligência e percepção. Devem ser temperantes no comer e a força do seu intelecto vai se dever grande parte à simplicidade do regime alimentar. Bom, a reforma de saúde ela é um diferencial que nós temos que desenvolver, que nós temos que, pelo menos, nos esforçar para começar, não é? E assim, nós sabemos que existem os 8 remédios naturais, que é a água, o exercício físico, a luz solar, a confiança em Deus, que mais? Repouso, temperança, todos esses são os remédios naturais, que fazem parte da reforma de saúde, porque quando a gente fala reforma de saúde, vem uma coisa na cabeça de todo mundo, carne. Entendeu? E eu falo que quando a gente prega para nós mesmos também. Porque eu mesma, nossa, é difícil, viu? Porque eu gosto. Como eu gosto. Oh, pai, socorro. Mas, pois é, então, no tocante à carne, eu vou mostrar só um ponto interessante para vocês. Eu estou vendo o tempo passar, mas vai dar tempo, tenha fé. Diz assim, ó, lá nos Testemunhos Seletos, Ellen White diz o seguinte: se a alimentação de carne foi saudável algum dia, é perigosa agora. Constitui em grande parte a causa dos cânceres, tumores e moléstias dos pulmões. Eu admito para vocês que a primeira vez que eu li isso, eu falei, câncer e carne, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tá. Daí eu entrei para a faculdade, né? A gente estava estudando uns temas acho que há uns semestres atrás, e aconteceu uma coisa muito interessante. Um colega meu chegou com um estudo, quando nós estávamos estudando o câncer cólon-retal. E ele falou o seguinte, e com estudo mesmo, ele citou a fonte, nem fui eu que citei, eu até fiquei, gente, para você ver, né? A pessoa vai falar criticar a profetisa e Deus responde na lata. Mas, pois é, o estudo dizia o seguinte, o menino levantou e falou assim, de acordo com o estudo tal, os judeus, os adventistas e não sei mais que povo, que eu esqueci o nome do terceiro, são o grupo de pessoas que menos apresentam câncer cólon-retal. Por quê? Porque não consomem carne de porco e ele citou quase todas as carnes que estão lá em Levítico 11. E não só isso, e ele ainda completou assim, e alguns nem se alimentam de carne, então, no caso dos adventistas. Então, é muito menor a incidência. E eu, gente... Depois disso eu não falei mais nada. Eu falei, desculpa aí, pai, realmente não. Falamos sobre coisas que não entendemos a profundidade e a importância. Então, quando nós falamos sobre isso, a gente sempre pensa que, mas é um sacrifício, mas é... Bom, vai ser a nossa escolha. Faz mal e vai fazer cada vez mais mal. Não estou falando da carne, não. Estou falando agora da reforma de saúde no geral. Vai fazer mal cada vez mais. Então, a reforma de saúde não tem só a ver com o fato de eu abrir mão de coisas que eu gosto. Tem a ver com eu cuidar do templo do Espírito Santo, que vai precisar estar equilibrado quando for o momento da crise final. Então isso é uma vertente muito importante que está sendo muito pouco discutida entre nós. E, bom, eu já ouvi comentários que dizem, que até falam, né, que mas isso não é ponto de salvação. Para que eu preciso me atentar para isso? Eu vou tentar dar uma acelerada, mas, basicamente, se nós formos olhar para o outro lado, o lado de Satanás, vocês sabiam que isso é exigido dos servos devotos a ele? Eu descobri há uns meses, com um vídeo do Michelson Borges, inclusive, que teve um testemunho de um rapaz chamado Gabriel. Ele é esse rapaz aqui, ó. Ele nasceu na África e ele foi dedicado a Satanás desde o nascimento dele. Tem toda uma história por trás, que não vai dar tempo de eu falar, mas detalhe, o Gabriel, ele recebeu uma ordem direta dos demônios e do próprio Satanás para que ele fosse um vegetariano restrito e se isolasse das pessoas. Ele explica todo o porquê. Não estou falando que, porque nós devemos ser vegetarianos restritos. Não é isso. É para nós refletirmos da importância que esse tema tem
e nós estamos simplesmente deixando ele numa gaveta dentro ali da nossa casa. Dentro de um livro dentro da nossa casa. E Gabriel, ele fala que ele tinha essa alimentação regrada justamente para fortalecer a ligação dele com as trevas. Será que o oposto também não acontece? Então, assim, Gabriel, ele fala que ele via os demônios andando assim na rua, que ele mesmo andava com alguns perto dele e que ele ouvia eles fazendo chacotas com as pessoas que passavam na rua. Foi muito chocante a primeira vez que eu ouvi, porque ele fala que os demônios eles dividem as pessoas em dois grupos, os vivos e os mortos-vivos. E que na rua eles falam, ih, olha ali um vivo. Ah, não, mas aquele ali é morto-vivo. Ah, mas... Fazendo chacota com as pessoas na rua. E ele fala que os demônios fazem essa divisão porque os vivos são as pessoas que estão andando em conformidade com a palavra de Deus e têm a fé em Jesus e estão aceitando. Então, elas são vivas. Agora, os mortos-vivos são aqueles que estão seguindo o quê? O eu, estão seguindo a sua própria vontade, os seus próprios caminhos e não estão seguindo a vontade de Deus, nem seguindo a verdadeira fé de Jesus, como às vezes pensam que segue. E essas pessoas, apesar de estarem vivas ali, estão mortas espiritualmente, possivelmente eternamente, se não mudarem. Ou seja, são mortos-vivos para eles. E quando eu ouvi isso, eu até fiquei pensando, e eu pergunto para vocês até o que eu estava pensando. E aí? Vocês são vivos ou vocês são mortos-vivos? Bom, quando eu ouvi a história do Gabriel, eu também pensei numa coisa, né, que até me deixou assim meio triste, que é o seguinte. Em como os servos de Satanás muitas vezes são mais dedicados a ele do que nós, que somos servos de Deus, somos dedicados à obra de Deus. Porque tudo que é mandado para eles, eles obedecem nos detalhes. Agora nós preferimos olhar, por exemplo, para as reformas e falar, isso aí é balela, isso aí não precisa, não é ponto de salvação. E nós somos servos só do Deus Altíssimo. Bom, Jesus, ele fez tanto por nós, ele deu a vida por nós. E nós não podemos fazer uma reforma como essa por ele, por amor a ele. E assim, quando eu ouço essa frase, né? Ah, mas eu não vou fazer porque não é ponto de salvação. Se a gente for parar para pensar, nada vai ser ponto de salvação, porque nada do que eu fizer vai fazer eu me salvar. Nada. Então é por causa disso que eu tenho que fazer nada? A gente pode pensar até em um relacionamento, né, conjugal. A mulher chega para o marido e fala assim, eu queria muito que você lavasse a louça para mim hoje, porque eu cheguei cansada. Não, mas peraí. Você vai se divorciar de mim se eu não fizer? Aí a mulher fala, claro que não, né? Aí ele, então eu não vou fazer. Tá. Aí passa um tempo, a mulher liga para o marido. Querido, leva minha mãe no hospital, ela está muito doente, ela está precisando muito que alguém leve, senão ela vai piorar. E eu não posso porque eu estou no trabalho. E como você está em casa, você leva. Aí ele vira e fala o seguinte, mas se eu não levar, você vai se separar de mim? A mulher, como assim? Não, mas isso vai ser um ponto que vai fazer você se separar de mim, se eu não fizer? Aí a mulher, claro que não. Aí ele vai olhar e falar, então eu não vou levar. É isso que nós estamos fazendo com Deus e com Jesus. Quando nós falamos que isso não é ponto de salvação, então eu não preciso fazer. Então, assim, nós estamos tão apegados aos nossos costumes que nós preferimos ficar acomodados com todos esses inimigos invisíveis que nós citamos hoje. O verdadeiro amor, ele vai muito além dos nossos próprios interesses. E Deus tem que ser o nosso maior interesse. Se nós não destruirmos os ídolos, se nós não destruirmos os inimigos invisíveis e o comodismo, nós vamos enfrentar o conflito final sem forças para escolher o lado certo. Porque a força, ela vem do se permitir moldar por Deus, abrindo mais o intelecto para ele entrar. E como nós podemos abrir mais o intelecto para ele entrar? De todas as formas que nós estamos aqui falando desde o início. Ellen White, no livro Visões do Céu, ela fala que quando os filhos de Deus ascenderem aos céus, os anjos eles vão pegar as coroas e vão querer colocar nos remidos, né? Mas nesse momento Jesus vai vir e vai dizer, não, pode deixar as coroas aqui, porque eu mesmo
vou coroar cada um dos meus remidos. Dá para entender uma cena dessa, depois de tudo que nós fizemos o Filho de Deus passar? E depois disso, o livro Visões do Céu continua contando que Jesus vai guiar os santos pela cidade e que enquanto eles estiverem andando pela cidade santa, vão ter anjos em alguns locais cantando e louvando a Deus em todo o tempo, e louvam. E alguns dos remidos vão ficar tão deslumbrados com o que eles vão estar vendo e vivenciando ali, que vão louvar também a Deus, com o coração cheio de gratidão e de amor. Bom, é que só com esses comentários nós percebemos que o céu ele vai ser um lugar de muita adoração e muito louvor. E só estará cantando no céu, junto com essas pessoas, quem aprender o cântico do céu aqui na terra. Porque essa vida, ela é um ensaio para o culto que vai acontecer no céu. E quem não aprender como será o culto no céu, não vai estar lá. Porque esse culto será simplesmente insuportável para essa pessoa. Até porque a pessoa não vai curtir as músicas do céu e não vai curtir passar tempo em lugar santo. Se a gente está na igreja e o culto passa já uns 10 minutos, a gente já fica nervoso já. Nós temos que aprender a gostar, a apreciar, estar nesses momentos no lugar santo. Porque o céu, a gente vai passar só a eternidade com Cristo. E como é que eu vou passar uma eternidade com Cristo se hoje eu não posso separar 15 minutos para passar com Ele? Não é para o céu que nós estamos nos preparando se a nossa atitude é essa. Nós devemos nos lembrar que aqueles que devotam um tempo a cada dia à meditação, às reformas aqui citadas, à oração e ao estudo da palavra de Deus, porque estudo e ler e estudar são coisas diferentes. A gente lê, mas a gente tem que estudar. Então, que dedicam tempo a estudar também, estarão em maior ligação com o céu. E terão uma influência transformadora, para assim poderem enfrentar os inimigos invisíveis que vão surgir. Mas vai ter força para enfrentar corajosamente e derrotá-los pelo poder de Deus. E assim, Ellen White, ela fala que no céu, os seres de outros mundos vão chegar em nós e vão nos perguntar: oh, mas do que você teve que abrir mão para você estar aqui? Você passou por tanta coisa naquele mundo horrível. Me diz aí, do que você teve que abrir mão e como foi isso? E ela fala que nós só vamos nos virar para eles, rir assim e falar: olha, tudo que eu vivi, tudo, não chegar aos pés do que eu estou vivendo aqui agora com Cristo. Tudo que eu tive que abrir mão não passa de palha seca, perto do que Cristo preparou para mim. E ela fala que a gente só vai responder isso e vai rir. Então, a gente pensa que muitas vezes isso são grandes sacrifícios, mas não são, perto da eternidade que Deus tem a nos oferecer. E lembrando que nós não somos perfeitos, mas se agrada a Jesus, por que não fazer? Por quê? Que tudo que nós façamos seja justamente com esse intuito, por amor a Cristo, por amor que busca além dos seus próprios interesses. Nós temos um céu preparado e um Pai amoroso que vai nos receber de braços abertos. E Ele só exige que nós sejamos leais a Ele. E isso é todos os dias, é uma coisa diária, é uma luta diária. Bom, nós vamos ter apenas uma eternidade, para conversar com Cristo sobre tudo que nós passamos aqui. Mas tenha certeza de que tudo o melhor que tem nesse mundo é trapo de imundícia perto do que nós vamos ter com Cristo. Bom, mas cabe a cada um aqui decidir de que lado que vai deixar ser mais alimentado. O lado da luz ou o das trevas. Que possamos escolher o lado da luz para nos encontrarmos com Cristo na Canaã celestial. Amém? Amém. Oremos. Santo, 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 eterno e poderoso Deus que habita nas alturas. Deus nosso, Senhor, nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Sem o Seu poder não somos nada e nada, não somos nada. Então, viemos aqui, Senhor, na Sua casa, na Sua presença, pedir ao Senhor humildemente que esteja nos ajudando, nos fortalecendo nessa caminhada espiritual, Senhor, na nossa caminhada de fé,
nos ajudando a fazer as reformas que o agradam, a nos aproximar mais de Ti, a estudar mais a Tua palavra, para que nós possamos também levar essa mensagem a todos que ainda não a têm. Que o Senhor possa estar aqui com o coração de cada um e que o Seu Santo Espírito possa nos guiar sempre pelo caminho que é o da Sua vontade e não a nossa. Que possamos estar a cada dia nos preparando, Senhor, para adorar ao Senhor e não a besta sua imagem, mas que os teus santos anjos, junto com cada um de nós, possamos a cada dia louvar e adorar ao Senhor, mostrando que é do lado do Senhor que cada um de nós queremos estar. Que possamos estar juntos nesse caminho, de mãos dadas, para nos encontrarmos com o Senhor na grande Canaã celestial, onde nós viveremos contigo para todos sempre. Que o Senhor esteja aqui com a vida de cada um e que o Senhor nos direcione sempre para o melhor. E é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.